Olá, tudo bem? Obrigado por você estar aqui conosco assistindo o nosso programa, começando com a nossa saudação matemática, Pi. Meu nome é Alex Duarte. O tema nosso, a respeito do PET 4, é geometria métrica e de posição, continuando com pirâmides, agora a parte 2. Então, agora nós vamos resolver mais exercícios do PET, fazer comentários e tirar dúvidas, ok? E no PET 4, semana 3, na página 29, o exercício 4 pede o seguinte, só para a gente aquecer a nossa mente. O desenho a seguir é de uma pirâmide oblíqua. Por que oblíqua mesmo, gente? Porque, entre aspas, uma pirâmide deitada, torta. Observa lá que a projeção do vértice, chamado de T na figura lá, na hora que você projeta lá na base do plano, que contém a base da pirâmide, não caiu no centro da pirâmide. O centro da base lá é o ponto O, caiu bem longe, é o ponto P. Qual o segmento representa a altura dessa pirâmide? Gente, não é intuitivo, Se você estivesse na frente de uma escultura assim, grande lá e te perguntasse qual que é a altura dela, o que você ia medir? Desde o vértice lá até o chão na perpendicular, tá? Então não confunda TO, que liga o vértice lá ao centro da pirâmide, com a altura. A altura é a altura mesmo, tá aqui, ó. Liga P até T. Então, das alternativas que nós temos aí, o segmento PT, segmento OT, segmento GT e segmento GH, a altura, então, vai ser o segmento que liga P até o ponto T, que é o que você responderia se alguém te perguntasse a altura da pirâmide. Ok? Vamos complicar aos poucos. Agora, na página 29, exercício 5 já é um exercício do Enem, que diz assim: Enem 2016, um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é o de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Vamos ver a figura 1? Está aí, ó. A pirâmide está invertida, nem por isso ela deixa de ser uma pirâmide. Gente, vocês estão vendo que parece que é uma pirâmide de base quadrada e é reta também. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Gente, volta na figura, a base está aqui, tá? Não é só porque você inverteu a pirâmide que a base mudou de lugar, não. A base é lá, ó, PQRS. E o vértice ele chamou de O, ok? Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices PQRS ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na figura 2. Então tá, o lapidador vai fazer cortes lá nos cantos, olha lá como ficou. Então no vértice P, no Q, no R e no S lá na base, ele fez um cortinho em formato de pirâmide. Repara que tudo aqui é face plana, tá, gente? Não tem curva aqui não. Figura 2. E o que ele vai perguntar? Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica, cujos números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a... Ok. Gente, o que significa respectivamente? Nas alternativas aqui, ó, o primeiro número, ele está falando de faces. Depois, o segundo número, arestas, e o último número, vértices. As alternativas, então, ó, a ordem ali, ó, faces, arestas, vértices. Então, letra A, 9 faces, 20 arestas, 13 vértices. Ou será a letra B, 9 faces, 24 arestas, 13 vértices. Letra C, 7, 15 e 12. Letra D, 10, 16 e 5. E letra E, 11, 16 e 5. Bom, não é difícil, basta a gente contar, só que eu vou apresentar uma teoria para vocês. Esta pessoa aqui está se apresentando lá. Olá, eu sou Leonhard Euler e descobri que V menos A mais F igual a 2 em poliedros convexos. Gente, o que é um poliedro convexo? É um poliedro que não tem uma reentrância, Então, você pode ter um poliedro que você tem as faces assim, ele entra assim, e tem mais faces lá dentro. Tá? Então, não é o que acontece. Tá? Para a fórmula dele, não pode ser desse jeito. E ele está nos informando que vértices menos arestas mais faces igual a 2. Então, se porventura você lembrar disso, você pode conferir alternativa por alternativa. Como ele falou nessa ordem, faces, arestas e vértices, eu escolhi a fórmula do Euler nesta ordem também. Ó. Faces menos arestas mais vértices tem que dar 2. Se você conferir alternativa por alternativa, na letra A, faces menos arestas mais vértices, ou seja, na ordem lá, ó, 9 menos 20 mais 13, deu 2. Na letra B,
faces menos arestas mais vértices, 9 menos 24 mais 13 deu menos 2, então não pode ser letra B. Na letra C, a conta da fórmula do Euler deu 4, na letra D deu 1 e na letra E deu 0. Então, por eliminação, a única que bate, né, com a fórmula dele é a letra A, né, seria a letra A. Por que se fala Euler? Porque é alemão. Tá? Assim como você não fala Freud, você fala Freud, beleza? Ele é suíço. Então, ó, reproduzir aqui o desenho da joia cortada, vamos contar, vamos conferir, ó. Quantas faces tem? Aí você pode contar assim, ó. Então, ó, acompanha comigo aqui na figura, por favor, aqui, ó. Você tem as 4 faces aqui, ó, que vieram dos cortes, beleza? Mais uma face que é a base, mais 4 faces que estão nos lados, ok? Observe a figura aí, 4 mais 1 mais 4 deu 9 faces, beleza? Vamos contar as arestas. Então, vamos começar de novo onde o joalheiro, o artesão lá cortou. Então, aqui, ó, ele cortou aqui, gerou 3 arestas aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui. Cada corte triangular gerou 3 arestas. Só que aqui em cima, né, ainda tem essas 4 arestas aqui, ó, esta, esta, esta e esta. E ainda tem mais 4 arestas que são as que ligam lá no vértice, ó, esta aresta, esta, esta e esta. O tracejado aqui não está visível, tá, gente? Então, olha lá, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 na minha terra costuma dar 20. E, finalmente, os vértices. Vamos contar nesse mesmo esquema, gente, contando primeiro onde foram feitos os cortes. Então, aqui, ó, 3 vértices aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui deste triângulo, mais 3 aqui. Só que ainda tem o vértice lá da pirâmide original, lá embaixo. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 1 deu 13, ok? Chegamos novamente na alternativa A. Algumas pessoas vão preferir saber a fórmula do Euler, outras pessoas vão preferir contar, né? É aquele compromisso, gente, assim, matemática é muita informação, não é? Quanto mais coisas para decorar, é pior, é melhor você entender, né? Porque se você esquecer uma fórmula na matemática, você sempre tem o seu raciocínio, ok? Agora, se você já sabe a fórmula, bom, aí pode ser mais rápido. Mais um problema aqui envolvendo arte, né, da página 29 lá, PET 4, semana 3. Questão 6 também do Enem, 2016, diz assim: é comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Ok. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Gente, vamos rever isso aí. O que era uma pirâmide regular de base quadrada? Pirâmide regular, ela vai ter o polígono da base regular, então, se são 4 lados, só pode ser um quadrado, ok? Né, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais a 90 graus. E, como ela é regular, ela também vai ser uma pirâmide o quê? Reta. Quer dizer que na hora que você pega o vértice da pirâmide, né, e projeta, vamos ver um desenho aqui, ó, na hora que você pega o vértice e projeta, a projeção do vértice lá no plano da base, ó, a projeção deste vértice, na hora que cair lá embaixo, vai cair exatamente no centro do quadrado. Conseguiram visualizar aí? Né? Pensa assim, né? A sombra do vértice da pirâmide no sol de meio-dia vai bater exatamente no centro aqui do quadrado, ok? Voltando para o nosso enunciado. Segundo a classificação de polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Então, peraí, vamos ter certeza que nós entendemos a pergunta. As alternativas são quadrados apenas, letra B, triângulos e quadrados apenas, letra C, triângulos, quadrados e trapézios apenas, letra D, triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros irregulares apenas. Esse apenas está ficando engraçado, né? É muita coisa. Mas ele quer dizer que não há outras possibilidades. E letra E, triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos apenas. Então, vamos entender a pergunta.
O artista plástico ele vai fazer interseções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Então, o que ele está nos perguntando? Ele está nos perguntando o seguinte: tem essa pirâmide aqui, regular de base quadrada, e nós vamos cortar esta pirâmide com um plano. Gente, isso aqui agora é um exercício de imaginação, né? Você consegue imaginar como que seria esse corte, né? Na hora que você passar um plano cortando essa pirâmide de base quadrada, será que a gente consegue imaginar o que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Algumas são mais fáceis do que outras, né? Então vamos ver aqui uma primeira figura aqui, ó. Então se você fez esse corte aqui, ó, tá vendo? Pegando este ponto aqui do lado aqui da base, este ponto do lado da base e este ponto aqui, ó, da aresta lateral aqui da pirâmide, deu um triângulo. Não é o único corte que dá triângulo não, gente. Você poderia cortar, por exemplo, né, paralela à base, não, perdão, aí não ia dar triângulo. Mas você podia cortar do lado de cá também, ia dar um triângulo. Você podia cortar em qualquer desses lados. Você podia cortar pegando esse ponto aqui, ó, e pegando esses dois vértices aqui da base, né? Tem vários triângulos, infinitos, na verdade, né, triângulos possíveis, ok? Né, não é um corte de um objeto sólido, mas se você cortar, né, passar um plano aqui exatamente coincidindo com a lateral da pirâmide, você também vai ter um triângulo, né, matematicamente. Bom, agora sim, né, se você fizer um corte, ó, paralelo à base, você vai obter um quadrado, né? Então aqui, ó, você cortou a pirâmide aqui, vamos dizer assim, entre aspas, né, reto, ou seja, paralelo à base, o corte também pode dar um quadrado. Agora, será que esse corte pode dar, por exemplo, um quadrilátero que não seja exatamente um quadrado? Pode. Então, por exemplo, se você cortar torto, entre aspas, então aqui nós cortamos por um plano que não está paralelo à base e deu um trapézio. Por que um trapézio? Porque este lado aqui, ó, e o outro lado lá, né, nas faces opostas da pirâmide, são paralelos. Só que como este plano está inclinado, aconteceu que este lado aqui com este lado aqui não são paralelos, né? Ok. E pode dar um quadrilátero irregular, olha que legal. Nesse corte aqui a gente pegou um vértice aqui da base da pirâmide, pegamos um ponto de uma aresta lateral, um ponto interno de outra aresta lateral e um ponto interno de outra aresta lateral. Na hora que veio esse corte aqui, ó, deu um quadrilátero irregular, porque os lados opostos não são paralelos, não acontece nada aqui de especial, ok? Então, deu, entre aspas, um quadrilátero qualquer. Bom, eu não sei se era, né, exatamente o mais difícil de visualizar, mas olha só, esse corte aqui, né? Aqui nós pegamos dois pontos de duas arestas da base, pegamos de novo dois pontos das outras três arestas para lá, ó. Pegamos um ponto dessa aresta aqui, um ponto dessa aresta aqui e um ponto dessa aresta lá. Então, aí o corte deu o quê? Deu um pentágono. Não sei se dá para perceber, gente, que não tem jeito de você obter, por exemplo, um hexágono, um heptágono, né? Na hora que você corta aqui por um plano, o quadrilátero de maior número de lados que acontece é exatamente o pentágono, ok? Então, a correta é a letra E, né? Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos apenas. Vamos revisar essas figuras um pouquinho aqui, ó. Então, esse corte é um triângulo, este corte é um quadrado, este corte é um trapézio, este corte é um quadrilátero irregular e, por último, um pentágono. A alternativa é, ok? E agora o camarada está nos falando: Alex, que tal uma espécie de resumão do que foi visto até agora a respeito desses sólidos? Um resumão do que foi visto até agora a respeito desses sólidos, porque nós vimos muitos sólidos, né, nesse PET. Então, vamos começar lá do início, né, que a gente começou com o prisma. Então, vamos ver, devagar aqui, ó. O que é um prisma? Você tem um polígono na base e aqui você tem um polígono num plano paralelo à base, ok? Bom, aqui no meu exemplo eu desenhei um pentágono. Se ele tiver em pezinho, gente, que não é esse aqui, seria um prisma reto. Como ele aqui está deitado, está torto, entre aspas, é um prisma oblíquo. Quando o polígono da base é regular, que é o que parece aqui no desenho, é um prisma regular, ok? Então, se esse pentágono aqui tem os 5 lados iguais e, consequentemente, os 5 ângulos internos iguais, aquele ali será um prisma oblíquo regular. Cilindro. Cilindro, a base é um círculo, né? E a outra base também é um círculo.
De novo aqui eu escolhi desenhar um cilindro oblíquo. Vocês viram que ele está deitadinho, né? Ele não está em pé, entre aspas. O cilindro não faz sentido você classificar em regular ou irregular, porque a base é um círculo, né? Não existe círculo regular, ou por outras, né? Você pode pensar que todo círculo é regular, né? Estes dois sólidos são sólidos que têm a base, mas não têm ponta, né? Tem duas bases, na verdade. Então, qual que é a área total deles? É a área lateral mais duas vezes a área da base. Por quê? Porque ele tem uma base e outra base. Então, gente, olha lá na figura, ó, área lateral mais uma base mais outra base. Lateral mais uma base mais outra base. Por isso que a área total era lateral mais duas vezes a área da base. E o que que muda do prisma para o cilindro? Tudo, né? Aqui a área lateral são áreas no exemplo aqui, né, dos quadriláteros, e aqui a área da base é a área do pentágono. Aqui a área lateral, né, vai ser essa área aqui, ó, na hora que você contorna o cilindro, e a área da base é a área do círculo. Para sólidos com base sem ponta, o volume é o quê? A área da base vezes a altura. Gente, aqui o conceito é o mesmo, tá? Mas a fórmula muda. Por quê? No caso do prisma, a área da base é a área do pentágono, no exemplo. Se for um hexágono, vai ser a área do hexágono. Se for um heptágono, vai ser a área do heptágono. E no cilindro, a área da base é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Bom, vamos agora para os sólidos que têm base e têm ponta, né? O primeiro que eu coloquei aqui foi o cone. Então, porque na sequência do PET foi assim, né, gente? Ó, prisma, cilindro, cone e pirâmide. O cone, a base é um círculo, né? E tem a ponta aqui. Aí você só classifica em cone reto ou cone oblíquo, né? Se ele estiver deitado. E no caso da pirâmide, eu coloquei novamente um pentágono aqui como exemplo de base, né? Então, fácil, gente. O que é pirâmide? Você pega um ponto aqui fora lá do plano da base e liga com todos os vértices do pentágono aqui no meu exemplo, ok? Qual que é a área total de ambos? Área lateral mais área da base. Então, qual que é a diferença? Aqui tem duas bases e aqui no cone e pirâmide tem uma base só. Prisma, cilindro tem duas bases, por isso que a fórmula é área lateral mais duas vezes a área da base. Cone e pirâmide, claro que só tem uma base. Então, a área total é a área lateral mais a área da base, simplesmente. Lembra também que, ó, nos sólidos que tem base não tem ponta, o volume era da base vezes a altura, tá? E nos que tem ponta, a área da base vezes a altura é dividido por 3, ok? Não é intuitivo, mas lembra daquela brincadeira? Se eu encher esse cone aqui, ó, vira esse cone de cabeça para baixo, enche d'água e joga no cilindro. Quantas vezes você tem que fazer isso para encher o cilindro de mesma base e mesma altura? 3 vezes. Significa que este cone cabe 3 vezes no cilindro. Significa que o volume dele é 1/3 do volume do cilindro. E da mesma forma, né, se a gente virasse isso de cabeça para baixo e enchesse d'água, esta pirâmide caberia 3 vezes no prisma em termos de volume, ok? Então, ó, sólido reto, está em pé, entre aspas. Aqui eu fiz uma brincadeira para você lembrar, tá? Sólido oblíquo, ele está deitado, tá inclinado. E aqui, sólido regular e irregular. Gente, desculpa o desenho, tá? Que o artista é péssimo. Mas olha aqui, ó, garotinho deitado aqui, um pentágono regular aqui na base. E sólido irregular, vocês estão vendo ali que é um pentágono irregular, tá? No caso da esquerda aí, os 5 lados são iguais. No caso da direita, os 5 lados não são iguais. Ok? Outra coisa que nós vimos, né, no caso de um prisma muito especial, que é o paralelepípedo reto retângulo. O que é isso, gente? A caixinha de sapatos. Nós vimos a diagonal dele. Diagonal vai de um vértice até o vértice oposto, passando pelo centro da figura, tá? E vimos a fórmula da medida, raiz de A2 mais B2 mais C2. Isso aqui é só você lembrar do Pitágoras, né? Só que o Pitágoras só tem o A2 e o B2. E aqui tem o C2 a mais. Inclusive, para deduzir esta fórmula, a gente usou o Pitágoras 2 vezes. E lembra que o paralelepípedo possui 4 dessas diagonais aqui, ó, porque ela vai de um vértice ao vértice oposto, entre aspas. Então, para cada vértice que você tem aqui em cima na minha figura, você tem um vértice oposto lá embaixo. Reparei que as 4 diagonais do paralelepípedo passam lá pelo centro, ó, a diagonal vermelha, a diagonal verde, a diagonal azul e a diagonal roxa, ok? E temos quando esses sólidos são cortados, né, que são os troncos, que não apareceu aí no PET, estou informando para você. E temos a esfera e as suas partes, que eu falei para você só a fórmula da área e do volume, ok? Só para a gente completar a nossa lista.
Muito bem. E aqui eu vou deixar para vocês mais um exercício, né? Bem tranquilo, que é da forma de bolo. Dá uma olhada depois, por favor, ok? Muito bem, essas são nossas referências. Muito obrigado por sua paciência e sua presença na nossa aula de hoje. Um abraço.